E aí, pessoal, continuando então a falar a respeito da propaganda eleitoral na modalidade clássica. Vamos falar então um pouco a respeito das modalidades específicas. Rádio e televisão. Apenas para propaganda eleitoral gratuita, então não dá para pagar para falar no rádio, não dá para pagar para falar na televisão, tudo isso é irregular. E ela é veiculada nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições. Como é que era no calendário de 28 de agosto a 1º de outubro, que seria o prazo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, e dos debates eleitorais. Antes disso é propaganda eleitoral antecipada. Depois disso você já está entrando no dia da eleição mesmo, então você também não pode fazer propaganda na TV no dia da votação. É vedada qualquer propaganda eleitoral, ostensiva ou dissimulada, mediante pagamento, ou seja, não pode pagar para aparecer no rádio e na televisão. Com exceção de propaganda eleitoral gratuita, é vedado às emissoras transmitir, a partir de 30 de junho, programa apresentado ou comentado por pré-candidato, ou seja, aquele candidato que já tem um programa ali de rádio, bastante comum nas cidades do interior, ou que já é apresentador de TV, ele não vai poder apresentar o seu programa, porque aí, claro, né, ele vai estar fazendo uma propaganda enorme da candidatura dele, mesmo que ele não fale nada a respeito de política, mesmo que ele não trate nada a respeito da política, só dele estar ali aparecendo e as pessoas vendo ele todo dia ou todo final de semana, é lógico que ele vai estar fazendo uma propaganda imensa, ele vai estar numa posição muito discrepante em relação aos candidatos. Então, visando tutelar aí o bem da equidade, né, nas eleições, é vedado que a partir de 30 de junho ele apareça nos seus programas. E a partir de 6 de agosto estão proibidas as condutas proibidas pelo artigo 43 da Resolução 23.610, sob pena de multa e apuração do abuso correspondente ao tratamento privilegiado conferido a candidato, partido ou coligação. Se vocês puderem, vão lá na resolução, deem uma olhada, vocês vão ver que são condutas típicas das emissoras de rádio e de televisão. Vamos falar um pouco agora a respeito da propaganda em alto-falante, amplificadores de som fixos ou móveis. A norma que torna lícito o uso dos, independentemente de licença ou autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, é o inciso 244, inciso 2 do Código Eleitoral. Ficou meio confusa a redação, mas é basicamente isso. Você pode fazer propaganda em alto-falantes e amplificadores independentemente de licença ou autoridade ou autorização e você também não precisa pagar para fazer esse tipo de propaganda. E essa norma está disposta no artigo 244, inciso 2 do Código Eleitoral. É isso que esse parágrafo quer dizer. É permitido fazer funcionar e instalar normalmente das 14, das duas, né, às 22 horas, nos 3 meses que antecedem as eleições, alto-falantes ou amplificadores de voz nas sedes e dependências dos partidos. Então foca, tá falando de partido por enquanto, não tá falando ainda daquela propaganda de carro de som, etc. Assim como em veículos dos seus partidos, ou à sua disposição em território nacional, com observância da legislação comum. Todavia, é certo que o uso de alto-falantes ou amplificadores de som se tornaram uma fonte de distúrbios sociais com aparente falta de zelo dos candidatos para com a proximidade a determinados locais e em horários claramente inconvenientes. Do que está falando? O legislador percebeu, né? Agora está mudando, né? Que a propaganda está sendo mais veiculada pela internet, mas há uns tempos atrás era muito claro que existe um abuso, né, dos carros de som e tudo mais. Então, por isso, os parágrafos 3 e 4 e 9 do artigo 39 trazem que o funcionamento de alto-falante ou amplificadores de som somente é permitido entre às 8 da manhã, ainda acho que acho que é pouco, né? 8 da manhã tem gente que está dormindo. E às 22 horas, né? Tem gente que já foi dormir, sendo vedadas a instalação e uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros de alguns determinados locais que a gente sabe que não pode ter barulho por perto. Então, quais são esses locais? Sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Ou seja, você não pode fazer essa propaganda com carro de som a 200 metros desses locais. Por quê? Aí fica fácil, né? Você desorganiza a eleição toda, se você vai lá e faz um barulho no fórum, seria extremamente inconveniente.
perto de hospitais e casas de saúde. Claro, quem está no hospital, quem está nas casas de saúde, é uma situação de repouso, é uma situação que a pessoa está ali debilitada, não seria nem um pouco conveniente você botar o carro de som para a pessoa ficar ouvindo. Escolas, bibliotecas públicas, igrejas, teatros, quando em funcionamento. Lógico também, né, lugares que exigem concentração, exigem silêncio, exigem o ambiente tem que ser silencioso, tem que ser adequado para o som que é produzido naquele lugar, ou sem som nenhum. Seria bastante razoável deixar que um carro de som ficasse passando ali a toda hora. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que é aquele comício final, né? Comício no último dia da campanha, que ele pode ser feito por mais 2 horas. Então, ele poderia se estender aí até as 2 da manhã. Até as 22 horas do dia que antecede a eleição, ou seja, do sábado, serão permitidas a distribuição de material gráfico, é possível a caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, mas só até as 22 horas do sábado. Em 2015, passou-se a considerar que o carro de som, além do previsto no artigo, no parágrafo 12 que a gente viu, pode ser qualquer veículo, motorizado ou não, ainda que tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Então veja que coisa bizarra que a lei teve que falar a respeito, né? Se você tem um carro de som, que na verdade é uma charrete, na verdade é algum tipo de veículo puxado por animal, também é um carro de som. E as normas referentes aos padrões de aparelhagens também foram objeto dos parágrafos 11 e 12, introduzidos em 2013. E eles dizem assim: é permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas durante as reuniões e comícios. E aí vem uma série de especificações técnicas que você pode dar um print aí na sua tela, caso você precise averiguar a respeito disso. Você pode dar um print, dar uma olhada ou checar na própria lei. Mas é mais ou menos isso. A legislação tentou coibir certos limites de som. Por quê? Se você tem um instrumento muito potente, né, além de estar causando ali todo um distúrbio, né, você precisa também definir a que tipo de... Você precisa conceptualizar, né, que tipo de veículo se trata. Então, se é um carro de som, supõe-se que seja menos, uma potência sonora menor. O mini trio é uma potência sonora maior e o trio elétrico é uma potência sonora maior ainda. Então, essa que foi a ideia do legislador em conceituar carro de som, mini trio e trio elétrico por meio da potência de som de cada um deles. Então, é isso que a gente precisava falar a respeito da propaganda eleitoral clássica.